Você já enfrentou uma luta que parecia impossível de vencer? Uma situação em que todas as forças se esgotavam, mas ainda assim, algo dentro de você dizia: levante-se mais uma vez? Essa é a essência da fé. Hoje, vamos falar sobre Ceia de Pégaso, um personagem que carrega dentro de si uma chama que nunca se apaga. E vamos descobrir como sua história conversa profundamente com a mensagem da Bíblia, que nos mostra que a fé pode mover montanhas. Ceia é um jovem aparentemente comum, frágil, mas que carrega dentro de si o espírito de um guerreiro. Ele apanha, cai, sangra, mas nunca desiste. Em cada batalha dos Cavaleiros do Zodíaco, existe uma cena marcante. Ceia no chão, quase sem forças, e todos acreditando que acabou. Mas de repente, ele encontra dentro de si algo maior. Ele levanta. E quando se levanta, muda o rumo da luta. Essa é uma das maiores lições espirituais que um anime pode nos dar. Porque se você parar para pensar, quantas vezes a vida também nos coloca no chão? Quantas vezes acreditamos que não temos mais forças? E ainda assim, algo em nosso coração nos diz para tentar mais uma vez. Na Bíblia, em Provérbios 24:16, está escrito: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Essa passagem poderia descrever exatamente Ceia. Ele é a personificação dessa mensagem: cair, mas levantar; sofrer, mas resistir; ser derrotado muitas vezes, mas nunca vencido por completo. E aqui já nasce o paralelo. Ceia não é apenas um guerreiro de armadura. Ele é um símbolo da perseverança que a Bíblia tanto nos ensina. Assim como Paulo escreve em Romanos 5:3-4, a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. A vida de Ceia é uma sequência de tribulações, mas também de vitórias que nascem da perseverança. Hoje vamos mergulhar fundo nesse paralelo. Vamos caminhar pelas batalhas de Ceia e enxergar nelas as mesmas verdades que a Bíblia nos revela. Esse vídeo não é apenas sobre anime, nem apenas sobre religião. É sobre você, sobre sua vida, suas lutas, suas quedas e a certeza de que existe uma força maior que pode te levantar todas as vezes. Prepare-se, porque vamos aprender com Ceia de Pégaso e com a palavra de Deus que desistir nunca é uma opção. Ceia começa sua história como um garoto órfão, sem grandes expectativas, mas com um destino maior do que ele poderia imaginar. Enviado para treinar em um local distante, ele descobre que carrega em si a missão de se tornar um cavaleiro, um guerreiro que luta em nome da justiça e da deusa Atena. Desde o início, sua jornada é marcada por dor, disciplina e sacrifício. Ele não escolheu esse caminho por vaidade ou glória, mas porque havia algo dentro dele que o empurrava para frente. Um senso de propósito, mesmo quando não compreendia completamente o tamanho dele. A vida de Ceia é feita de batalhas contra inimigos que parecem invencíveis. Cavaleiros de Ouro, deuses e criaturas poderosas, todos eles muito mais fortes do que ele. E no entanto, em cada luta, o que salva Ceia não é apenas sua força física, mas sua determinação. Quando todos ao seu redor acreditam que acabou, ele é o primeiro a se levantar, mesmo coberto de feridas. Essa trajetória nos lembra de uma verdade bíblica profunda. Deus escolhe os improváveis. Davi era apenas um pastor de ovelhas quando foi chamado para enfrentar Golias. Gideão se via como o menor entre sua família, mas foi levantado como um juiz de Israel. Os discípulos de Jesus eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, e ainda assim, foram chamados para mudar o mundo. Ceia é um reflexo desse padrão espiritual. Ele não é o mais forte, não é o mais talentoso, mas é aquele que nunca desiste. E isso é exatamente o que a fé nos ensina. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Se você observar atentamente, vai perceber que a força de Ceia não está nos seus golpes, mas na sua capacidade de acreditar em algo maior do que ele mesmo. Ele luta por Atena, por seus amigos, por um ideal. É como se sua fé fosse a verdadeira fonte de poder. E não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina? A fé é o combustível que nos mantém de pé quando o corpo já não aguenta mais. Cada queda de Ceia é um convite para refletirmos. Quantas vezes nós já pensamos em desistir, porque as lutas pareciam maiores que nossas forças? Quantas vezes olhamos para os Golias da vida e acreditamos que não havia saída,
Mas assim como Ceia encontra dentro de si uma chama que o faz levantar, a palavra de Deus nos garante que existe em nós uma força que não vem da nossa capacidade, mas da presença de Deus. Ceia, em sua jornada, nos ensina que ser pequeno diante do mundo não significa ser fraco. Significa estar pronto para que algo maior se manifeste através de nós. A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia, justamente porque revela algo essencial sobre fé, coragem e confiança em uma força maior. Davi era um jovem pastor sem experiência militar, enquanto Golias era um gigante guerreiro, armado até os dentes, com fama de invencível. A batalha parecia completamente desigual, impossível de vencer. Mas Davi não confiava em sua própria força. Ele confiava em Deus. Com uma funda e algumas pedras, ele enfrentou o gigante e o derrubou, mostrando que a fé e a confiança em algo maior podem transformar a realidade. Quando observamos Ceia de Pégaso, vemos um padrão semelhante. Ele enfrenta adversários muito mais fortes, seres com poderes que superam qualquer lógica humana, inimigos que fariam qualquer outro cavaleiro desistir. Mas Ceia não olha para as limitações. Ele olha para seu propósito, para a missão que carrega em seu coração. E assim como Davi, sua vitória não vem apenas da sua habilidade, mas da força que extrai de algo maior que ele mesmo, o cosmo, que no fundo simboliza fé, determinação e coragem. O paralelo é claro. Davi nos ensina que não importa o tamanho do problema, nem o poder do adversário. O que importa é a confiança em Deus. Ceia nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, a persistência e a fé nos permitem superar o impossível. A vida muitas vezes nos coloca frente a nossos próprios Golias, desafios que parecem enormes demais. Situações que nos assustam. Pessoas ou circunstâncias que ameaçam nos derrubar. E é exatamente nesses momentos que devemos nos lembrar de Ceia e Davi. Ambos começaram como pequenos, aparentemente frágeis, mas estavam destinados a grandes feitos. Ambos confiaram em uma força além de si mesmos. Ambos entenderam que a verdadeira vitória não depende apenas de força, física ou habilidade, mas da coragem, fé e propósito que carregamos dentro de nós. Quando Ceia cai em batalha, ele se lembra do motivo pelo qual luta: proteger, cumprir sua missão e acreditar que cada esforço importa. Assim como Davi confiou em Deus, mesmo diante do gigante, Ceia nos lembra que confiar em algo maior nos dá forças para lutar batalhas que jamais venceríamos, por conta própria. Portanto, a mensagem é clara. Assim como Ceia e Davi, você também pode enfrentar seus gigantes. Não importa o quão improvável a vitória pareça. Sua fé, sua determinação e seu propósito são a verdadeira armadura que vai te permitir levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo parecer perdido. Uma das maiores lições que podemos extrair de Ceia não é apenas sua coragem ou sua perseverança, mas o sacrifício constante que ele faz pelos outros. Ceia não luta por fama, por glória ou por reconhecimento. Ele luta porque ama, porque se importa com seus amigos, porque acredita que sua missão vai além de si mesmo. Ele coloca sua própria vida em risco repetidamente, enfrentando inimigos poderosos, e mesmo quando tudo parece perdido, ele segue em frente. Essa atitude nos leva diretamente a uma das mensagens mais profundas da Bíblia: o amor sacrificial. Jesus disse: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." João 15:13. Assim como Ceia se sacrifica para proteger Atena e seus companheiros, Cristo se sacrificou por toda a humanidade, oferecendo sua vida para nos dar esperança, redenção e proteção. O paralelo é intenso e inspirador. Ceia representa, em forma de anime, o que significa lutar pelo outro, mesmo quando a vitória parece impossível. Ele demonstra que a verdadeira força não está apenas nos músculos ou nas habilidades, mas no coração, na intenção e na fé que nos move. Cada vez que Ceia se levanta depois de ser derrotado, ele nos lembra que o sacrifício, quando feito com propósito e amor, não é em vão. Na vida real, nós também somos chamados a viver de maneira sacrificial. Nem sempre significa enfrentar monstros ou deuses, mas significa colocar o bem do outro acima do nosso próprio conforto, agir com compaixão, perdoar, ajudar, proteger e amar mesmo quando é difícil. Assim como Ceia, cada gesto de coragem e amor nos fortalece e inspira os que estão ao nosso redor. Além disso, o sacrifício nos conecta com a fé. Paulo escreveu em Filipenses 2:3-4: "Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olhe cada um não somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Ceia encarna esse princípio. Sua humildade diante das batalhas, sua preocupação com os outros e sua dedicação à causa maior nos mostram que a fé verdadeira se manifesta em ação, não apenas em palavras. Portanto, observar Ceia lutar e se sacrificar nos ensina a refletir: como posso usar minha fé para proteger e ajudar os outros? Como posso encontrar coragem mesmo quando tudo parece perdido? O sacrifício, quando guiado pelo amor, transforma não só quem é protegido, mas também quem sacrifica. Ceia nos inspira a lembrar que cada batalha, cada dor e cada dificuldade podem ter um propósito maior. Assim como Cristo nos mostrou, o verdadeiro poder está na fé, no amor e na coragem de se levantar pelos outros, independentemente do risco. Ceia nos ensina que a verdadeira força não está apenas no poder físico ou nas técnicas de luta, mas na perseverança diante das adversidades. Cada batalha do cavaleiro é uma metáfora para a vida. Ele cai, se machuca, enfrenta inimigos muito mais fortes, mas ainda assim levanta-se e continua lutando. Essa resistência nos lembra de uma das maiores mensagens da Bíblia, que a fé nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O apóstolo Paulo é um exemplo perfeito disso. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, fome e ameaças constantes. Seria fácil desistir ou desanimar diante de tanta dificuldade, mas Paulo escreve em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas de Deus. Paulo perseverou porque confiava em algo maior do que sua própria capacidade. Assim como Paulo, Ceia também enfrenta situações em que tudo parece impossível. Ele está ferido, exausto e ainda assim encontra forças no cosmo, que simboliza fé, esperança e determinação. Cada vez que Ceia cai, ele nos lembra que a derrota momentânea não significa fracasso. O que importa é continuar, acreditar e se levantar mais uma vez, pois a verdadeira vitória está na perseverança. Essa lição é fundamental para a vida real. Todos nós enfrentamos desafios que testam nossa fé, nossa paciência e nossa resistência. Problemas familiares, profissionais, pessoais ou espirituais podem nos fazer sentir fracos, desanimados e incapazes. Mas, assim como Ceia e Paulo, a fé nos dá força para atravessar as tempestades. Ela nos ensina que cair não é o fim, mas uma oportunidade de aprender, crescer e se tornar mais resiliente. A perseverança, então, é mais do que simplesmente insistir. É uma atitude que nasce da confiança em Deus e naquilo que Ele pode fazer através de nós. Paulo nos lembra que mesmo quando nos sentimos fracos, podemos ser fortes porque nossa força não depende apenas de nós. Ceia mostra a mesma coisa no anime. A força verdadeira não está apenas no corpo, mas na coragem, na fé e na determinação. Quando entendemos isso, percebemos que cada dificuldade é uma chance de nos aproximarmos de Deus, de fortalecer nossa fé e de nos tornarmos exemplos de perseverança para os outros. A vida, assim como as batalhas de Ceia, é cheia de obstáculos, mas a fé e a perseverança nos permitem enfrentar qualquer adversidade, transformar sofrimento em aprendizado e caminhar sempre em direção à vitória, mesmo quando parece impossível. Outro paralelo poderoso entre Ceia e a Bíblia é encontrado na história de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis, sofrimento extremo e injustiças sem nunca abandonar a fé. Jó perdeu tudo. Sua família, suas posses, sua saúde, cada dia era um desafio maior que o anterior. E ainda assim ele manteve sua confiança em Deus, mesmo sem compreender completamente o motivo de seu sofrimento. A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende de conforto ou facilidade, mas da capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ceia, em suas batalhas épicas, enfrenta uma situação similar. Ele cai inúmeras vezes, perde suas armaduras, quase sucumbe à dor física e emocional, mas ainda assim encontra uma chama dentro de si que o faz levantar. Cada inimigo derrotado ou obstáculo superado não é apenas uma vitória física, mas também uma demonstração de resistência e perseverança diante do sofrimento. Assim como Jó, Ceia entende que há um propósito maior em cada luta
mesmo quando a realidade parece cruel e injusta. O sofrimento, tanto na vida de Jó quanto nas batalhas de Seia, revela uma lição essencial. Nossa força interior e nossa fé são testadas exatamente nos momentos mais difíceis. Em Tiago 1, 2 e 4, a Bíblia diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Essa passagem resume perfeitamente o que vemos em Seia. A adversidade não é o fim, mas um caminho para o crescimento espiritual e moral. Além disso, a experiência de Jó nos lembra que o sofrimento nem sempre é um castigo, mas pode ser um teste ou uma oportunidade para demonstrar fé e resiliência. Seia nos mostra que lutar, mesmo diante do impossível, nos transforma. Ele nos inspira a não desistir mesmo quando tudo parece perdido, a acreditar que cada desafio tem um propósito e que nossas batalhas, por mais dolorosas que sejam, nos moldam e nos fortalecem. Assim como Jó se manteve firme em sua fé, mesmo sem respostas imediatas, Seia nos ensina que devemos confiar na força maior que nos sustenta, mesmo quando não vemos soluções ou resultados imediatos. A resistência diante do sofrimento é um ato de fé, e a fé, assim como o cosmo de Seia, é invisível, mas capaz de nos levantar e nos levar a cumprir nosso destino, mesmo em meio às maiores tempestades. Seia nos ensina lições poderosas sobre coragem, fé e perseverança, mas como podemos aplicar essas lições na nossa vida cotidiana? Nem todos enfrentamos deuses ou cavaleiros de ouro, mas todos nós temos nossos próprios gigantes a enfrentar. Eles podem assumir a forma de problemas familiares, dificuldades financeiras, desafios no trabalho, crises emocionais ou espirituais. Cada obstáculo pode parecer insuperável, mas a jornada de Seia nos mostra que a fé e a determinação são ferramentas, capazes de nos levantar quando tudo parece perdido. Primeiro, é importante perceber que a fé verdadeira não é passiva. Assim como Seia ativa seu cosmo para lutar, nós precisamos ativar nossa fé através da ação, da oração, da disciplina e da confiança em Deus. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Portanto, acreditar é importante, mas agir de acordo com essa fé é o que transforma a nossa realidade. Cada gesto de perseverança, cada decisão de continuar, mesmo diante do medo, é uma forma de ativar essa fé e fazer com que ela nos fortaleça. Além disso, Seia nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Ele luta junto de seus companheiros, compartilhando forças, sofrimentos e vitórias. A Bíblia também enfatiza a importância da comunidade, do apoio mútuo e da solidariedade. Hebreus 10, 24, 25 nos diz: Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Buscar ajuda, compartilhar nossas lutas e inspirar os outros é parte da caminhada da fé, assim como Seia protege e é protegido por seus amigos. Outro ponto essencial é o sacrifício consciente. Seia frequentemente se coloca em risco pelo bem maior, mostrando que a verdadeira vitória envolve renúncia e amor pelo outro. Na vida real, isso se traduz em escolhas difíceis. Agir corretamente mesmo quando é mais fácil desistir, perdoar, proteger quem precisa, trabalhar com integridade e manter a esperança em meio à adversidade. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e pessoal, exatamente como cada batalha de Seia o fortalece e o transforma. Por fim, devemos lembrar que cada queda não é o fim. Seia cai repetidamente, mas se levanta sempre. A Bíblia nos ensina que podemos cair, mas Deus nos oferece força para nos levantar. Assim como Seia encontra energia em seu cosmo, podemos encontrar nossa força na oração, na palavra de Deus e na fé que nos sustenta. Nossas lutas diárias, por mais difíceis que pareçam, podem se tornar oportunidades de transformação, aprendizado e vitória. Portanto, observe sua vida como Seia observa sua batalha, com coragem, propósito e fé. Levante-se, confie, lute e proteja o que é mais importante, porque cada desafio é uma chance de crescer e se aproximar da força maior que sempre esteve ao seu lado. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas a mensagem que Seia nos transmite continua viva. A verdadeira força não vem apenas de habilidades ou talentos, mas da fé, da perseverança e do amor sacrificial. Cada batalha que ele enfrenta, cada queda, cada dor, revela que a vitória não é simplesmente sobre o inimigo, mas sobre nossos próprios limites, medos e dúvidas.
Assim como Ceia, nós também enfrentamos batalhas diárias. Elas podem não envolver armaduras ou golpes de cosmo, mas são reais, intensas e muitas vezes parecem impossíveis de vencer. Problemas emocionais, desafios financeiros, decisões difíceis ou crises familiares podem nos derrubar. Mas, se olharmos com atenção, perceberemos que cada batalha é uma oportunidade para crescer, fortalecer a fé e despertar a coragem que Deus colocou dentro de nós. A Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Assim como Ceia encontra energia no cosmo para continuar lutando, nós podemos encontrar forças na fé, na oração e na confiança em Deus. Cada passo dado com fé nos aproxima da vitória, mesmo quando tudo ao redor parece impossível. Além disso, a jornada de Ceia nos inspira a agir com propósito. Ele luta não por si mesmo, mas para proteger aqueles que ama. Esse é um lembrete de que nossas ações devem ser guiadas pelo amor, pela compaixão e pelo cuidado com o próximo. O sacrifício, quando motivado pelo amor, transforma não apenas nossas vidas, mas também as vidas de quem nos cerca. Cada desafio enfrentado com coragem e fé se torna uma oportunidade de deixar um legado, de inspirar outros a não desistirem. Portanto, a lição final é clara: levante-se, mesmo quando cair. Confie em Deus, mesmo quando não entender. Ame, mesmo quando for difícil. Persevere, mesmo quando tudo parecer impossível. Cada batalha é um convite para descobrir a força que existe dentro de você. A mesma força que Ceia encontra em seu cosmo. A mesma que a Bíblia nos garante que está sempre disponível para aqueles que confiam. E lembre-se, você não está sozinho. Assim como Ceia conta com seus amigos e com a força maior que o sustenta, você também pode se apoiar na fé, na comunidade e na certeza de que cada batalha tem um propósito. Levante-se, lute e siga adiante, porque a vitória não está apenas no fim da luta, mas na coragem de continuar, passo a passo, dia após dia. Se você se sentiu inspirado por essa reflexão, escreva nos comentários: "Eu não vou desistir." Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a força da fé é maior do que qualquer desafio. E lembre-se, assim como Ceia, você pode enfrentar qualquer batalha, porque a fé verdadeira nunca falha